é necessário criar hábitos de santificação, de santidade, né? Nós já vimos aqui vários, 4 vídeos sobre Tiago 1, 14 ao 15, e essa arquitetura do pecado que Tiago fala, né? Nós não somos tentados por Deus, de Deus vem boas dádivas, né? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são do alto, então Deus não tem nada a ver com a nossa tentação. Nossa tentação pode vir do diabo, em outros textos nós temos esses dados, isso acontece realmente, mas a nossa tentação, conforme o texto diz, é algo que vem da nossa própria cobiça. Cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. E o seduz. Então, nós precisamos criar hábitos que expressem a santidade e não ignorar a força da nossa inclinação para o pecado. Ou seja, não podemos brincar com isso. Vê uma criança mexendo com fogo, né? Ela acha que o fogo não vai fazer nenhum mal para a vida dela. Então, antes do pecado ser gerado, a gente precisa extirpá-lo da nossa vida. Na verdade, esse é o grande segredo da arquitetura do pecado. Antes dele ser gerado na nossa vida, a gente deve abortar. Vamos tirar essa palavra abortar, né? Porque pode dar uma conotação errada aqui no que eu estou falando. Nós precisamos tirá-lo, nós precisamos extirpá-lo das nossas vidas. Então, quais são as situações? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Quais são as situações que você se vê tentado? Então, você precisa vigiar nesses aspectos. E quando você vigia nesses aspectos, nos primeiros dias vai te dar uma crise de abstinência. Por quê? Porque se entregar para o anzol, para a isca que te atrai, é algo muito bom. Porque te traz uma sensação, uma adrenalina, uma sensação gostosa. A gente não pode dizer que o pecado tem um gosto ruim, não. Ele tem um gosto agradável, porque senão ninguém pecava. A consequência dele que é complicada. A consequência dele, o texto diz que é morte. Consumado, ele gera morte. Né? Então, nós precisamos tirar isso das nossas vidas. Se o anzol já está na nossa boca, é melhor que ele nos fira agora e possamos nos livrar dele do que nos entregar totalmente e ser arremessado para fora da água. Essa frase foi o Russell Shedd que citou, eu achei extremamente relevante. Às vezes você se livrou do anzol, de qual forma? Você viu a isca e você, pela graça que o Senhor já te deu, você fugiu daquele pecado. Mas às vezes você foi lá teimosamente e o anzol te fisgou. Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Então é melhor que você rasgue a sua boca tirando aquele anzol, né, do que você seja arremessado fora d'água e fique se debatendo como um peixe fora d'água. É tão triste ver um peixe se debatendo fora d'água, né? Porque ele fica desesperado. E assim somos nós. Então, o melhor de tudo é que você tire ele e extirpe ele logo de cara. Né? Aquela coisa, não vou por esse caminho. Porque se eu for, eu vou cair. Sabe, aquela honestidade do homem de Deus? Não vou, porque se eu for, eu vou me lascar todinho ali. Não vou fazer aquilo. Aquilo ali vai produzir em mim um pensamento que eu não gosto. Se eu for por aquele caminho, eu vou mentir. Se eu for por aquele caminho, eu vou furtar. Se eu for por aquele caminho, eu vou adulterar. Se eu for por aquele caminho, eu vou me masturbar. Se for por aquele caminho, eu vou ferir alguém, eu vou brigar. Pecado de uma forma geral. Tá? Agora, se foi fisgado, está em tempo de arrancar a isca. Ok? No versículo 14, nós temos aí um excitamento, algo muito forte, que vai gerar uma prática externa.
né? Os efeitos da concupiscência são fortíssimos. Ele gera fascinação, atrai, né? E nos carrega para um ambiente terrível que depois você sofre muito para se livrar. Muitas pessoas experimentaram perder a própria família. Né? Muitos perderam a dignidade, perderam respeito. Sim, tudo são coisas tão difíceis de serem conquistadas. A gente conquista primeiro pela graça, o Senhor nos regenera, nos faz novas criaturas, a gente forma uma família, a gente se desenvolve no reino de Deus, nós desenvolvemos dons no reino de Deus, né? E de repente a gente desonra o próprio Deus e, consequentemente, você desonra o próprio próximo. Então, antes de desonrar a Deus e o próximo, antes de desonrar o pai que fez parte da testemunha principal do teu casamento, antes de desonrar as pessoas que foram testemunhas do teu batismo, as pessoas que foram testemunhas do teu casamento, antes de desonrar todas essas pessoas, nós precisamos criar hábitos que glorifiquem a Deus. Esses hábitos são assim, geograficamente, num ambiente que ninguém sabe quem você é. É naquele ambiente que eu e você precisamos dizer: Senhor, eu sou teu. Me ajuda. Eu quero andar na tua presença. Então as questões geográficas são importantes. O apagar das luzes é outro momento muito importante. Os momentos de distração. Então, momentos de distração, quando você chega do emprego cansado, você vai relaxar um pouco. Né? Os momentos de tensão no casamento. Mulher está de TPM, né? Atenção redobrada para quem é homem. Para quem é homem, atenção redobrada, porque a mulher de TPM, e você não vai jogar a culpa para a mulher. Mas a sua tendência, a nossa tendência, quando a nossa esposa está de TPM, é lançar a culpa para ela. E aí pode vir tudo que é ruim para a nossa vida. Pode vir masturbação, pode vir pornografia, pode vir até adultério. Por quê? Porque ela mudou um pouco a forma de te tratar exteriormente, de te tratar sexualmente, e você vai culpá-la, e uma forma de você puni-la é fazer o quê? É você se entregar a essas coisas. Então, os hábitos de santidade precisam ser cultivados nesses momentos mais contundentes, esses momentos de tensão maior. É aí que você precisa, puxa vida, a mulher, você não vai culpar a mulher, você vai mudar a sua vida, a sua trajetória. Não culpe a mulher porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Mas você vai mudar os seus hábitos, você vai prestar atenção. Opa, a mulher está de TPM, o que você vai fazer? Leia mais a Bíblia, irmão. Leia mais a Bíblia, porque você vai passar por tentações terríveis. Né? Diminuiu a sexualidade, vai aflorar em você desejos. Muitas coisas vão te chamar a atenção. Né? Você imagina mulher grávida, então, né? Diminui a intensidade de sexualidade. O pós-parto, mulheres que entram em depressão pós-parto. Homens entram em loucura também, porque diminui também a vida sexual. Né? Eu estou falando aqui da sexualidade, mas existem inúmeras outras situações. Eu estou citando essas porque são as mais comuns. Ok? Então, crie hábitos de santificação. Ao invés de orar só para dormir, dizer, Deus, muito obrigado por esse dia, amém, e abrir a boca e dormir. Ore mesmo, acorde e ore. Crie hábitos assim, de participar de grupos de oração na tua igreja, hábitos de leitura comunitária, como a escola bíblica dominical. São todas disciplinas espirituais fortíssimas para você ser mais santo e se tornar mais semelhante a Cristo. São meios poderosos de graça, meios públicos e privados de graça que vão te fortalecer. Acredite nisso. Acredite nisso. E, de fato,
as concupiscências elas precisam ser tratadas como pecado. Os papistas diziam que não eram, né? Enquanto não havia um assentimento ao pecado, propriamente dito, eles achavam que não era, mas é assim. Então o que a gente precisa tratar são essas questões que estão permeando o nosso coração, o nosso interior. A gente precisa entender a raiz. E eu creio que essa série não tratou de tudo que eu queria tratar. Eu poderia ficar aqui um mês tratando nesse texto, trazendo inúmeras lições. Mas eu acho que 5 lições aqui, 5 partes, já estão de bom tamanho por enquanto. É bom que Deus te abençoe, nos ajude, nos abençoe diariamente. E nós vamos vencer. Não pare de lutar. Continue firme, porque tem graça suficiente. A mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos acompanha para vencer essa batalha contra o pecado. Fique com Deus. Tchau, tchau.